Eu estou fazendo um curso, e nesse curso, é algo que eu ouvi algo, estava estudando algo bem interessante, falando sobre missões, né, sobre esses países emergentes, esses países que são pobres, né, e como ajudar, como fazer missões nesses países. Então, estava estudando um pouco sobre isso tudo. E aí ele estava falando, o professor estava falando uma coisa bem interessante, que o alvo não é só enviar cristãos médicos para esses lugares, por mais que é essencial enviar médicos, mas o principal alvo deles é não apenas enviar médico, aquele plano mais médicos, aleluia, né, mas preparar, ensinar eles a prevenir contra essas doenças. Existem vários países que dissipou as epidemias que tinham devido a isso, devido à prevenção, né? Então, aqueles cristãos, eles estão enviando médico, mas ensinando também como se prevenir das epidemias, das doenças, né? E aí, Deus falou comigo naquele momento. Falou comigo no sentido do quê? Às vezes há muitas epidemias na igreja, epidemias nos nossos lares, e às vezes a gente naquela correria, né, tem um problema ali, a gente vai lá e resolve ali, envia um médico, faz um pronto-socorro, glória a Deus, tem um curativo ali, faz um curativo, glória a Deus. Aparece uma outra doença, a gente vai lá e conserta aquilo, e a gente começa a viver por meio de urgências, enviando médicos para todo lado. Glória a Deus por isso. Mas só que nós precisamos então, que Deus falou comigo, é a prevenção. E como que a gente pode prevenir essas coisas de acontecer? E uma das coisas que faz com que a gente se previna disso é a oração. Amém? Porque se de fato nós nos prevenimos, e aquele estudo fala que se muitos países ensinassem e se prevenissem, praticamente 80% já estaria resolvido da situação das epidemias, das doenças que tem aí mundo afora. Da mesma coisa acontece dentro do nosso lar, da igreja também. Se a igreja se prevenisse, não haveria epidemias, não haveria doenças, não haveria tantos problemas. Amém? E a prevenção, por exemplo, tem um ditado que fala na parte de cursos de finanças também, que na verdade não existe imprevistos. Porque não tem aquele ditado, aconteceu um imprevisto, né? E a gente fica daquele jeito. A verdade é que faltou a gente se prevenir. Porque se a gente se prevenir, não haveria imprevistos. Amém? Estão comigo? Tudo bem? Aí, a prevenção no nosso lar para não ter epidemias é a oração. Se de fato nós orássemos mais, orássemos todos os dias e buscássemos a sabedoria e direção de Deus sobre nós, muita coisa já estaria resolvida dentro da nossa casa, muita coisa estaria resolvida dentro do ministério, das nossas finanças e tantas outras coisas. Amém? Porque nós precisamos nos conectar a Ele. Isso fala da presença de Deus. Amém? Oração está ligado à presença de Deus. A presença de Deus em nós faz a diferença. Amém? A presença de Deus em nós. Agora, o que seria essa presença? Alguém já sentiu a presença de Deus? Amém? Não tem coisa melhor, não é verdade? Porque ali nós recebemos uma paz que o mundo não pode dar. Ali nós recebemos a sabedoria, uma direção clara daquilo que nós precisamos fazer. A presença de Deus faz diferença. Eu não sei você, mas eu acredito que muitos de nós já tivemos experiências sobrenaturais com a presença de Deus. E não tem coisa melhor, amém? Às vezes nós conversamos com alguns convertidos que eram drogados e faziam tantas coisas, né? Alguém já se drogou aqui algum dia? Né? Ninguém, todo mundo é santo aqui, aleluia. Mas tem muita gente que fala, nossa, eu dei uma cheirada, e eu comecei a viajar, e tem muitas pessoas que vão nesse ano porque quer fugir dos problemas, e acabam bebendo, acabam fumando, acabam para tentar fugir dos problemas. E aí essas pessoas, um deles me procurou um dia, foi no encontro com Deus, e participou de algumas atividades de busca ao Senhor pela presença de Deus. Ele fala, cara, que é isso? É melhor do que a droga, é melhor do que as outras coisas. A presença de Deus, ela nos traz paz, ela revigora nossas forças. A presença de Deus é a melhor coisa que eu posso ter, que você pode ter, que você pode buscar. Amém? Presença de Deus. Como um vento, nós às vezes não vemos, mas nós sentimos a presença. E é tão bom que momentos marcantes da minha vida, onde se virou uma chave,
foi quando a presença de Deus veio de uma forma sobrenatural. E a maioria das vezes é no momento que eu estava de um problema tão difícil, mas eu me propus em buscar a presença de Deus para resolver aquela situação, para me dar sabedoria, para me sair daquela situação. E naqueles momentos de dificuldade, Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, se a Tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Senhor, eu preciso da Tua direção, preciso da Tua graça, eu preciso de Ti. E nesses momentos que a gente busca com todo o coração, Deus, Ele vem com aquela graça, Deus, Ele vem, sabe, com aquela direção, com aquela paz, nos dando sabedoria para dar passos firmes, amém? Presença de Deus, nós precisamos da presença de Deus, amém? Agora, eu vou dizer aqui, em breves palavras, 4 cenários diferentes, 4 tipos de pessoa diferente, que eu creio que alguns de nós, todos nós, vamos se encaixar em algum deles, amém? Então, se prepare para você se encaixar na palavra de Deus, amém? Todos estão preparados? Amém? Vamos fazer uma oração, mais uma? Aleluia. Senhor, nós cremos que pela oração nós nos conectamos ao Teu coração. Meu Deus, e nós queremos que o Senhor, meu Deus, mova dentro de nós, muda, meu Deus, valores, conceitos de acordo com a Tua palavra. Meu Deus, para que possamos experimentar, meu Deus, essa vontade que o Senhor tem para a nossa vida, que é boa, perfeita, agradável. Meu Deus, e principalmente nós queremos, a minha oração é que nessa manhã, todos nós saiamos desse lugar, meu Deus, dessas 4 paredes, cheios da Tua presença, meu Deus, buscando com sede a Tua presença, meu Deus. Pai, gera isso em nossos corações, sede, necessidade, desespero por Tua presença, Pai. Pois a Tua presença, assim como oramos, cantamos aqui, a Jesus Cristo basta, a Tua presença é suficiente, a Tua graça é suficiente. Meu Deus, no nome de Jesus, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se nós tivéssemos então a presença de Deus, muita coisa estaria solucionada já. Se nós carregássemos a presença de Deus, 80% dos problemas da nossa vida estaria resolvido. Não que a gente não vai ter mais problemas, mas sabe a sabedoria para lidar com eles? Amém? Presença de Deus. E o primeiro cenário aqui, o primeiro personagem que a gente vê na Bíblia, é alguém que fugiu da presença de Deus. Alguém conhece? Alguém já teve a revelação aqui? Jonas, aleluia. Abre lá então, Jonas capítulo 1, verso 2 ao 4. Existem pessoas que estão fugindo da presença de Deus. Onde Deus já liberou palavras, já liberou diretivas, já liberou alguns conceitos, alguma visão, mas esse Jonas, ele não quer obedecer essa visão, e ele foge da presença. Jonas capítulo 1, verso 2 ao 4, né? Esse livro é um pouquinho mais difícil de achar, né? Mas está na Bíblia aí. Eu vou ler para a gente remir o tempo, ok? Deus, ele fala para Jonas: Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir da presença do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. E o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Então, aqui já está bem claro alguns conceitos daqueles que fogem da presença de Deus. Tudo bem que Jonas, ele poderia até ter algumas razões para poder fugir de não querer ir para Nínive. Né? Você que está fazendo ali o curso de teologia, a gente aprendeu sobre a geografia bíblica. Aleluia, uma aula muito interessante. Né? Que Jonas, ele sai ali daquele lugar onde ele estava, vai para Jope, que era o único porto daquela região que atravessava ali navios, né? Porque na região ali de Israel, Palestina ali, né? Aquela região era muito rasa para poder vir navios. Então, ela foi até Jope, né? E em Jope, Jonas, ele pega um navio, mas só que Nínive era para cá, e Tarsis
era para lá, não tem nada a ver. Em vez de Jonas ir para Nínive, ele pega ali no meio do caminho, compra uma passagem e vai para Tarsis. E no meio dessa caminhada, no meio desse lugar, aconteceu algo que acontece muitas vezes conosco, com aqueles que fogem da presença de Deus. Aleluia. Não é? O que acontece, gente? É a tempestade. Vem a tempestade para Jonas, o que você está fazendo aí? E o problema é que, às vezes, nós pensamos assim, da minha vida cuido eu vou tomar essa decisão, pastor, líder, igreja não tem nada a ver comigo. Pois é, Jonas ele pensou assim, mas ele naquele barco levou muita gente que estava ao redor dele em perigo. Eu aprendo mais uma vez, reforçando aquela ideia que nós estamos lutando por construir, sobre corpo. Nós não somos membros isolados do corpo. A minha decisão interfere no corpo de Cristo. A minha decisão interfere nesse irmão que está do seu lado. A minha decisão interfere nos meus filhos, na minha esposa, na minha casa. A minha decisão interfere, sim, em toda uma cidade. Por isso que nós precisamos, todos nós, nos focarmos e não fugir da presença de Deus. Amém? Então, essa pessoa que foge da presença de Deus, vem tempestade e a baleia come ele. Aleluia, né? Às vezes figurativo, mas aqui nós cremos que aconteceu isso, né? Existe até um fato, né? Se você buscar lá no Google, né? No nosso professor Google lá, que às vezes ele é enganoso também, né? Mas existe, né? Uma baleia que engoliu, já teve uma pessoa que já teve essa experiência, Jonas e mais uma pessoa, e alguns deles falam que é uma tal da baleia chamada cachalote. Alguém já ouviu falar? Pois é, essa baleia talvez fosse um provável peixe que Jonas foi engolido, né? Mas é alguém, 4 cenários. O primeiro, é alguém que foge da presença de Deus. E não dá certo, gente. Nós precisamos da presença de Deus, amém? Mas eu não sei você, mas será que a gente tem essa consciência, essa necessidade da presença de Deus? Será que eu tenho essa consciência de que eu preciso da presença de Deus? Amém? Como eu disse, eu acredito que muitos de nós já tivemos uma experiência com a presença de Deus. E é ruim, é triste, é desesperador quando nós sentimos que a presença de Deus já está longe de nós, por causa de algumas decisões que nós tomamos. Mas hoje Deus quer atrair a presença de Deus nesse lugar novamente, sobre a minha e sobre a tua vida, amém? Agora, um outro cenário aqui, está lá em Gênesis capítulo 39, verso 1 ao 3. Então, a primeira pessoa é alguém que foge da presença de Deus e não dá certo. Vai vir tempestade e Deus vai te colocar no chamado de novo. Gênesis 39 fala de uma outra pessoa chamada... Cadê os teólogos de plantão aí? José. Amém? Gênesis 39, verso 1 ao 3 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou José dos ismaelitas. Os irmãos venderam José, que tinham vendido e levado para lá. Mas o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha só, aqui a gente vê um homem chamado José e que a presença de Deus estava com ele. Mas só que a presença de Deus com ele não faz com que ele não tenha nenhuma tribulação, porque ele foi vendido, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. E muito mais que isso, aconteceu ali, naquele momento ali também, que ele foi levado na prisão, injustamente também. Acontece muita injustiça, acontece muitas tribulações, mas em todas elas, Deus honrava, amém? Por mais que uma situação fosse ruim, Deus estava com ele. Por mais que José estava na prisão injustamente, Deus estava com ele, Deus honrava José naquele lugar. Então não importa o lugar, importa se Deus está com a gente, importa se a presença de Deus está conosco. Ao ponto que ali, quando aquela mulher de Potifar, ela ali, por vários dias, a Bíblia diz que por vários dias, falava assim: dorme comigo, deita-te comigo, porque a Bíblia diz que José, ele era um homem bonitão, ele era um homem bonito, ele era um homem
que era agradável aos olhos. E aquela mulher, todos os dias, deita-te comigo, deita-te comigo. E lá, ele estava longe de todo mundo, ninguém estava olhando, gente. Ninguém estava olhando. Ele estava longe de seus irmãos, estava longe de seus amigos, ninguém conhecia ele. E muitas vezes, nós nos comportamos assim, né? Nós estamos numa outra cidade, nós vamos passear às vezes de vez em quando. Gente, eu já ouvi um testemunho uma certa vez, né, recente, de uma certa pessoa que estava dirigindo pela madrugada, e o sinal estava vermelho. Aleluia. O sinal estava vermelho. E esse irmão contou que esse homem pegou, olhou para o lado, não está vindo o carro, e foi no sinal vermelho. Por quê? Ninguém está olhando. Às vezes a gente pensa que ninguém está olhando, mas Deus está olhando. Amém? E José, ele tinha essa consciência. Ninguém está olhando, mas Deus está olhando. E de maneira alguma eu vou ferir o coração dele. Porque eu preciso e eu quero que a presença dele permaneça comigo. E é interessante que tudo que José fazia prosperava. Você já conhece alguma pessoa assim? A pessoa está na luta, mas parece que tudo que ela faz dá certo. Talvez demore um pouquinho, mas dá certo. Porque Deus está com ele. Isso é muito bom. A presença de Deus estava com José, né? Talvez alguns reclamam que alguém dê um ditado, um pé na bunda, mas até esse pé na bunda faz com que você avance, né? Até essas coisas faz com que você vá para frente. Então, vamos entender que se Deus está comigo, se a presença de Deus está comigo, é o suficiente, basta. Vai dar certo. Se Deus está com você, se a presença de Deus está com você, vai dar certo. Mas para a presença de Deus estar comigo, a gente sabe o que é necessário: santidade. Santidade. É levar essa palavra a sério. Não é pegar só uma página, aquilo que é conveniente a mim, aquilo eu recebo. Mas aquilo que é muitas vezes algo que é difícil fazer, pois nós precisamos obedecer essa palavra. Amém? Para Deus estar conosco, a presença de Deus. Um outro cenário era de pessoas que ansiava pela presença de Deus. Amém? Um deles é Moisés. Êxodo capítulo 33, verso 12 ao 17. Glória a Deus. Nós já falamos 2 cenários aqui. Alguém que fugia da presença de Deus, outro que carregava a presença de Deus por onde ia, e tudo que ele fazia dava certo. Por onde ele ia, dava resultado. E agora o outro tipo de cenário, pessoas desesperadas pela presença de Deus. Êxodo 33, verso 12 ao 17, que diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declarastes: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. E o Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue de teu povo e eu de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e conheço pelo nome. Sabe, Moisés, ele estava tão claro na cabeça dele, que ele não iria tomar um passo a mais se a presença de Deus não estivesse com ele. Eu falei há 2 semanas atrás também sobre a videira, que às vezes a gente quer acelerar o processo. Deus nos deu uma palavra, que aquela planta vai crescer, e a gente coloca a semente, ela começa a crescer um pouquinho. E a gente, com nossa infantilidade ou imaturidade, a gente quer regar 2 vezes ao dia, quer regar 3 vezes ao dia, pensando que quanto mais água a gente dá, mais a planta vai crescer, desrespeitando os processos de crescimento natural da planta. Se você romper princípios, você, em vez de querer ajudar a planta a crescer, você vai matar a planta. Amém? E assim também acontece com a nossa vida, porque às vezes eu vejo pessoas que
recebeu uma palavra de Deus, e a gente não duvida, talvez seja Deus mesmo que esteja falando com você e comigo. Mas existe o tempo certo, existe, sabe, não queira acelerar os processos rompendo princípios. Porque o primeiro princípio é, se a tua presença não for comigo, eu não vou tomar essa decisão ainda. Se eu não tiver convicção que a tua presença está comigo, não me faça subir deste lugar. E como que a gente pode testificar que a presença de Deus está conosco? Eu acredito que Deus, Ele fala por meio do Espírito Santo, amém? Mas não só isso, Deus fala por meio de pessoas imperfeitas também, amém? Deus usa o corpo dele para falar conosco. Eu coloquei lá nos stories do Instagram, né, algo que eu estava meditando essa semana, porque não é que Deus esteja em silêncio, é que talvez Deus já está falando com você por alguma pessoa ao seu redor e nós que não estamos ouvindo. Porque Deus usa pessoas. Em toda a história na Bíblia, quando a gente vê Deus querendo mover algo, Deus levanta uma pessoa, Deus levanta profetas, Deus levanta circunstância também para falar conosco. E o problema é que essa pessoa está querendo falar comigo, Deus está usando essa pessoa imperfeita, e a gente julga pelos frutos da pessoa, a gente julga pelo caráter das pessoas, mas às vezes Deus está usando essa pessoa para falar comigo e com você. E a gente precisa estar atento com isso, atento aos conselhos, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Anda com sábios e será mais sábio ainda. Isso a Bíblia que diz. Então a gente precisa ouvir pessoas, ouvir conselhos, amém? Então Deus, Ele fala conosco, Ele confirma a sua presença para nós de diversas maneiras, amém? Davi também, antes de reinar, o presbítero Eduardo também ministrou acho que uns 2 meses atrás, sobre a Arca de Deus. Quem se lembra? Amém? Aleluia. Né? A Arca de Deus, o presbítero Eduardo lembra, claro, ele pregou nela. Aleluia. Em 2 Samuel 5, eu não vou ler o texto, mas acontece que ele foi ungido, se eu não me engano, 17 anos antes dessa situação. 17 anos antes, Jessé vai lá e unge ele como rei de Israel. Mas só que à medida que ele é ungido a rei de Israel, ele já não vai para o trono. O que ele faz? Ele volta a servir ali no pasto. Ele volta a trabalhar. Às vezes a gente pensa que Deus ele vai nos honrar sem a gente fazer nada. Deus nos prometeu algo, Deus liberou uma palavra e a gente fica de braços cruzados falando, Deus, o Senhor falou, então o Senhor faz. Não, sim, Deus falou, mas continua fazendo aquilo que Deus colocou em tuas mãos para ser feito. E no tempo certo, Deus vai te colocar. Tudo vai se converger e você vai ser colocado no lugar onde Deus quer. Amém? E esse tempo durou 17 anos para Davi. E chegou o tempo onde Davi foi levantado como rei, foi proclamado como rei de Israel. A primeira coisa que ele faz aqui em 2 Samuel 5, do verso 1 ao 6, o que é? Vamos trazer a arca para Jerusalém. E a arca naquele tempo simbolizava o quê? Presença de Deus. Ele não queria reinar Israel sem a presença de Deus. Está vendo a importância que as pessoas dão para a presença de Deus? Davi, ele deu essa importância para a presença de Deus e ele teve um reino que ficou marcado para toda a história, gerando frutos duradouros que até hoje, né, existe profecias acerca sobre o reinado de Davi. Amém? Mas só que, lá em 2 Samuel 6, verso 21, a Bíblia é bem clara em dizer que Davi, ele trouxe a arca para Jerusalém. E quando ele estava trazendo a arca, a Bíblia fala que ele tira suas vestes reais e ele começa a dançar na presença de Deus. Amém? É bem clara essa palavra. Ele dança na presença de Deus. Amém? Quantos já dançaram na presença de Deus? Aleluia. Às vezes eu conto algumas coisas aqui, né, que lá às vezes no meu secreto, onde ninguém vê, só Deus vê, às vezes eu dou uma dançadinha para Jesus ali na presença de Deus. Aleluia. Né? Ninguém vê, e nem queiram ver, senão vocês vão se escandalizar. Né? Mostrar como é que é? Não, só meu papai que sabe. É só eu e ele. Aleluia. Né? Mas a gente pode dançar, se expressar na presença de Deus. Amém? E
Gente, dá um delete naquilo que eu falei agora, senão a nossa mente fica imaginando como seria a cena. Ai, Jesus. Mas vamos lá. 2 Samuel 6, verso 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, que me envidecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical foi uma pessoa que desprezou a presença de Deus, desprezou aquilo que estava acontecendo, e veio uma sentença sobre Mical. Ela permaneceu estéril até a sua morte. Eu aprendo aqui que, gente, quem despreza a presença de Deus se torna estéril. Porque assim como foi falado, sem mim nada podeis fazer. Se a gente não estiver ligado na presença de Deus, nós não temos vida. E aqui, Mical, ela desprezou aquilo que estava acontecendo, desprezou a presença e ela se tornou estéril. Não teve mais vida nela. Não teve mais como gerar coisas nela. Isso é algo muito sério, porque quando nós não damos valor à presença de Deus, nós não buscamos a presença de Deus, as coisas começam a morrer em nós. As coisas começam a não ter vida mais em nós, porque a presença de Deus é que vai trazer vida. É a presença de Deus que vai trazer graça, a presença de Deus que vai trazer alegria, a presença de Deus que vai trazer renovo. É a presença de Deus em nós. Amém? E Mical se tornou estéril. Então, se nós desvalorizarmos a presença, tudo começa a morrer. Se nós não tivermos a presença de Deus, tudo começa a morrer. E esse é o quarto cenário. São pessoas que perderam a presença de Deus. Amém? E um deles foi Sansão. Está lá em Juízes, capítulo 16. O nome Sansão significa como o sol. Alguém que nasceu para brilhar. Alguém que nasceu com um propósito. Ele era um nazireu consagrado, que era alguém que, quando a gente lê a história, parece que é o super-homem, não é verdade? Né? É um super-herói que tem superpoderes, mas esse poder não vinha dele. Vinha de quem? Presença de Deus. É a presença de Deus que vinha sobre ele e Deus usava a vida dele poderosamente. Só recapitulando, 4 cenários que a gente falou aqui. O primeiro foi quem? Jonas. Esse alguém, ele fugia da presença de Deus. E deu tempestade. Deu baleia. Deu problema. Deu ruim, como os outros falam, né? Deu ruim. O segundo personagem é José. José carregava a presença de Deus. Tudo que ele fazia prosperava. Terceiro personagem eram pessoas que ansiavam pela presença de Deus. Desesperado pela presença de Deus. E, mais uma vez, Deus honrou e Deus abençoou. Porque com Deus, nós somos mais que vencedores. E o quarto cenário, quarto tipo de pessoa, é aqueles que perderam a presença de Deus. E ruim, é muito triste ver quando nós estamos tão longe da presença de Deus. Tem pessoas, às vezes, que não sentem mais a presença de Deus. E o problema está onde? A gente fala, não, o problema está na igreja. É a transferência que nem foi ministrado a semana passada. A culpa, né, dos valores gregos que nós herdamos muitas vezes. A culpa é do pastor. A culpa é do líder. Não, principalmente sempre a culpa é do pastor, a maioria das vezes, né? A culpa é da igreja. Não, a culpa é do meu esposo. Não, a culpa é daquela pessoa que me feriu. E por isso hoje estou assim. Sempre é culpa de alguém. Ninguém assume a culpa falando, por mais que fizeram isso comigo, eu vou buscar a presença de Deus. E ela vai me dar graça, vai me dar renovo e vai me dar direção. Amém? Porque nos meus piores momentos foi isso que eu fiz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O problema é que a gente não busca de todo o coração. Alguém aqui poderia definir o que seria buscar de todo o coração? Buscar sem reserva. E quando a gente vem no culto para buscar a presença, quando a gente fala que a gente vem para buscar a presença de Deus, como é que a gente busca?
Às vezes a gente busca daquele jeito, pensando, o que eu vou fazer depois que sair daqui? Senhor, eu estou com fome, esse culto está demorando, né? Aquele irmão não veio, a nossa palavra aquele meu irmão poderia vir. Gente, a gente veio para buscar a presença de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, né? Como que a corça suspira pelas águas? Ela se desespera. Toda vez que eu busquei ao Senhor, desesperadamente Ele vem, não tem como. Qual é o pai que vendo seu filho clamando por pão, ele não vai vir, vai, trazer provisão para você? O problema é que às vezes a gente não quer muito, na verdade. A gente fala que, com a boca fala que a gente quer Deus, mas como foi ministrado, as nossas atitudes parece que pregam o contrário. Ana, ela queria muito a presença de Deus, ao ponto que as pessoas olhavam para ela, Eli olhou para ela e falou, essa mulher está bêbada, essa mulher está estranha, porque ela estava ali gemendo, porque ela ansiava pela presença de Deus. E às vezes pode acontecer isso, porque era tanto desespero pela presença, porque fez com que ela gemesse. E às vezes o problema é que a gente às vezes, não deseja tanto a presença. Mas olha Sansão. Sansão, ele é alguém que perdeu a presença de Deus, está lá em Juízes. Na verdade foi todo um ciclo. Um abismo chamou outro abismo. A gente vê, nossa, aquela pessoa se desviou. Não foi de um dia para o outro. Talvez você está falando, meu Deus, eu não sinto mais a presença de Deus. Pois é, não foi de um dia para o outro. Foi porque foi passo a passo que você foi dando e nós nos distanciamos da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, mas é nós que nos afastamos da presença de Deus. Amém? Mas glória a Deus que Deus está aqui. Amém? Se você é essa pessoa, hoje você vai ser cheio da presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Mas é necessário desespero. Porque, olha só, Sansão, primeiro, ele casa com alguém que não era para ele casar. Porque havia uma ordem ali para casar somente com o povo que era israelita. E ele vai lá, ele olha para um outro tipo de povo e se apaixona por uma mulher. Ele é vencido pela cobiça. Ainda, por mais que os pais falem, filho, não é melhor você casar, que tem tantas mulheres aqui no nosso povo, você vai buscar lá fora, né? Pois é, jugo desigual, né? Ele desacata, então ele vai rompendo princípios. E ele quebra também vários votos que o nazireu ele deveria ter, né? Um dos votos era não tocar nada morto, nada imundo e muito mais, né? E ele quebrou vários votos. Ele fez tudo isso. Ele desvalorizou aquilo que havia liberado sobre a vida dele, aquilo que estava sobre a vida dele. Amém? Interferências, aleluia. E aí o que acontece? Ele continua ainda, quebrando vários princípios, ao ponto que ele faz uma grande festa lá e tudo mais. E chega um momento que Dalila, aliás, antes de Dalila, ele faz uma festa para um casamento. Mas só que quando ele vai se casar com aquela mulher que havia prometido para ele, o sogro dele, o sogrão, ele troca de pessoa. E quando ele vai se deitar, cadê a minha esposa? Né? Já estava com outro já. Várias coisas que foram acontecendo, até que Dalila, ela chega. Né? Porque antes de Dalila, ele vai até para um prostíbulo, para um bordel, para um sunaco aí, para poder, querer, aliviar essa dor que havia no coração dele. Ele era um homem guiado por seus próprios sentimentos. Ele não era um homem guiado pela presença de Deus. Ele era um homem guiado por aquilo que ele sentia. Você vê que tudo aquilo que ele sentia, ele fazia. Ele sentia de comer, ele ia. Ele sentia de dormir com aquela mulher, ele fazia. Ele era um homem totalmente desgovernado, né? Mas era um homem que era como um sol. Nasceu para brilhar, porém estava cada dia mais escurecendo. Até que Dalila, ela oportuna também Sansão, falando, peraí, Sansão, aonde está o segredo dessa força, né? Ninguém sabia. O segredo estava onde? Quem se lembra da história? O segredo estava nas suas tranças, nos seus cabelos, que não deveriam ser cortados, né? Porque ele havia feito um voto. Ele era um nazireu, tá? Só que ali, ele entrega o segredo. Ele se entrega completamente e Dalila vai lá e corta
ali o cabelo dele. E quando os filisteus vieram, ele não tinha mais força para poder vencer como ele sempre vencia. E está lá em Juízes capítulo 16, verso 20, que é triste ler isso. Juízes 16, verso 20, que diz assim: mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Ele não sabia. Em toda a história que se você vai ler Sansão, você não acha ele tirando tempo para orar. Você não vê ele buscando a Deus em nenhum momento da história dele. Você só vê ele sendo movido por sentimentos. Fiquei com vontade. Aí eu tenho paz, né? Mas você não vê ele meditando, você não vê ele se aconselhando. Antes ele desacata todo mundo. Ele quer fazer só a sua própria vontade. E quanto menos ele espera, ele vai fazer algo que, entre aspas, é para o Senhor, mas a presença de Deus já havia se retirado dele. E dura coisa é quando a gente tem a consciência: meu Deus, onde está Deus na minha vida? Tão longe que eu estou. E por último, é um outro personagem que se encaixa na mesma situação, foi Saul, que está lá em 1 Samuel, verso 16, ou capítulo 16, verso 14, e capítulo 18, verso 12. Saul foi um grande rei, amém? No início. Por isso que a gente fala, não adianta começar bem, tem que terminar bem. Saul começou super bem, super humilde. Quem sou eu? Eu sou o menor da tribo de Benjamim, eu sou o menor de todo mundo, quem sou eu? E ele é proclamado como rei. Mas chegou um momento que ele começou a desvalorizar a presença de Deus, se importando mais com os sentimentos dele novamente. E o resultado, a Bíblia diz bem claro, que o Espírito do Senhor, está aí na sua Bíblia? Se retirou de Saul. Está aí na sua Bíblia? Tá? A gente está pregando Bíblia aqui, amém? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, aconteceu algo com ele, literalmente, foi uma chave que virou. Ele não tinha mais paz, gente. Você vê a história de Saul, era um cara que virou deprimido, atormentado, ao ponto que ele precisava sempre de chamar Davi, um tangedor, um homem de Deus, para que trouxesse alívio sobre a vida dele. Ele já não tinha mais alívio, ele era um cara que virou melancólico, é um cara chato, um cara que só estava com raiva, com ira no coração, não tinha paz, porque o Espírito do Senhor se retirou dele. Então ele andava furioso, parecia um louco, literalmente, né? E uma outra coisa, lá em 1 Samuel 28, versos 5 ao 20, a falta da presença de Deus sobre a vida de Saul fez com que o homem ficasse tão confuso, mas tão confuso, que ele começou a buscar, a ouvir a Deus, porque Deus já não falava mais com ele, que ele estava tão obstinado a viver, a querer, sabe, honra para si, que ele procurou até médiuns, ele procurou até ouvir voz de Deus em lugares que Deus não fala. Ele procurou romper vários princípios para que Deus falasse com ele. Tamanho era o desespero, confusão, sem orientação nenhuma, porque a presença de Deus não estava mais sobre ele. Amém? Então, você vê como que é importante? Parece que se virou totalmente. Gente, está dando uma interferência. De onde que é, será? Ah, é desse cabo aí, né? Mas você notou? Com Deus é assim. A presença de Deus, ela nos traz paz, ela nos traz sabedoria, ela nos traz graça, ela nos traz tudo aquilo que precisamos. Amém? Mas quando Saul, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, gente, que vida é essa? E muitos de nós, talvez, estamos vivendo assim, sem paz, confuso, deprimido, irado, perdido, sem orientação nenhuma. Será que a presença de Deus está conosco? Não que eu estou querendo gerar dúvidas, mas gerar um desespero em nós. Porque se Deus estiver conosco, as coisas vão fluir. Talvez não no nosso tempo, mas por mais que a circunstância seja diversa, você tem paz no coração, porque Deus está com você. Amém?
para finalizar, como a Jéssica disse também, hoje a presença de Deus está dentro de nós. Só que eu acredito que nós somos casa de Deus, a Bíblia diz isso. A presença de Deus habita em nós, mas Ele habita em casa limpa também. Amém? Ele quer habitar num lugar onde Ele é honrado, onde Ele é valorizado. E até que ponto eu valorizo essa presença? Até que ponto nós zelamos por essa presença? Pela presença de Deus? Até que ponto? Para fechar, Isaías 55, verso 6. Vamos se colocar de pé? Isaías 55, verso 6. E verso 7, depois verso 12 e 13, para a gente finalizar. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nós precisamos então buscar o Senhor. Amém? 4 tipos de pessoas para nós orarmos então. Se você se identificou com isso e hoje nós vamos orar, pedir para os obreiros também, nós vamos orar. Primeiro nós vamos buscar com intensidade a presença de Deus, mas nós vamos impor as mãos sobre cada um, orando para que juntos, sim, eu possa, trazer, manifestar a presença de Deus. Se você é essa pessoa que talvez se identificou, se está fugindo da presença de Deus, vamos voltar para a presença de Deus. Amém? Se você é essa pessoa que desvalorizou a presença de Deus e está estéril, nós precisamos da presença de Deus. Ou se você é esse como Sansão e Saul, que desvalorizou a presença de Deus, e você está tão seco, pois é, hoje é o momento de Deus derramar sobre nossas vidas essa fonte, essa presença, para onde essa presença passar, começar a trazer vida novamente. Amém? Você que é essa pessoa, você que reconhece, vamos vir aqui à frente para nós orarmos juntos e buscarmos a presença de Deus. Amém?